Olá, bom dia! Seja bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 5 de abril. Vamos de destaques. Lula deve anunciar hoje mudanças no marco do saneamento que podem favorecer estatais do setor. Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal sobre joias sauditas nesta quarta-feira. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declara inocente e nega as 34 acusações pelas quais pode ser condenado a 136 anos de prisão. E você vai conhecer o menor quarto de hotel aqui do Brasil. Ele tem apenas 3 metros quadrados e fica em São Paulo. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar nesta tarde um decreto que altera o marco legal do saneamento. Mais de 1.000 municípios podem ser beneficiados. Vamos ver. O presidente Lula deve apresentar aos governadores um decreto que altera o marco legal do saneamento. As mudanças na legislação aprovada em 2020 podem beneficiar cerca de 1.100 municípios com investimentos federais em obras de saneamento, assim como aumentar a terceirização das atividades. O Ministério das Cidades estima que 120 bilhões de reais devem ser empregados no setor até 2033. A data foi concebida pela legislação para que seja atingida a universalização do acesso à água potável e ao tratamento de esgoto. Grande parte desses investimentos vem da derrubada do limite de 25% para a terceirização da atividade por meio de parcerias público-privadas. Com isso, a estimativa é que as companhias estatais vão poder aumentar suas operações por meio da contratação de serviços privados e atingir metas impostas pelo marco legal. A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento explicou que a ideia do decreto governamental é regularizar a situação das empresas que atuam nos municípios e que hoje estão fora do marco legal por estarem com contratos irregulares. E o ex-presidente Jair Bolsonaro deve depor hoje à Polícia Federal sobre os 3 conjuntos de joias que ganhou do governo da Arábia Saudita. O inquérito da Polícia Federal investiga se Bolsonaro cometeu crime de peculato ao tentar ficar com as joias, em especial com um conjunto avaliado em cerca de 16 milhões de reais, que foi retido pela Receita Federal em outubro de 2021. O peculato acontece quando um funcionário público se apropria de dinheiro ou de bens em razão de seu cargo. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa. Bolsonaro foi intimado a dar esclarecimentos à Polícia Federal na semana passada. Ele voltou ao Brasil na última quinta-feira, depois de passar 3 meses nos Estados Unidos. Além dele, outras 9 pessoas devem ser ouvidas simultaneamente, entre elas 2 auxiliares próximos ao ex-presidente. E o Ministério da Educação decidiu suspender a implementação do novo ensino médio. O plano previa mudanças na prova do Enem e também na distribuição de livros e material didático para as escolas. A alegação do governo é de que ainda é preciso fazer um debate mais aprofundado sobre o assunto. O MEC anunciou a suspensão por 60 dias das mudanças previstas para o novo ensino médio. O comunicado foi feito pelo próprio ministro da Educação, Camilo Santana. E o principal motivo para a decisão foi a incerteza em relação à aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O cronograma do novo ensino médio previa que já no ano que vem a prova seria realizada em um novo formato. Mas, segundo o ministro, ainda não há certeza em relação às mudanças que devem ser feitas. E por isso o governo optou pela suspensão temporária do plano. Se a suspensão for mantida, o novo formato do Enem só será aplicado nos anos seguintes. Caso seja derrubada, o Enem terá mudanças a partir de 2024. O novo ensino médio também prevê uma nova forma para a distribuição de livros e material didático para as escolas. Mas, por enquanto, nada muda nas salas de aula. As escolas continuarão tendo que seguir as diretrizes que estão em vigor. Com a medida, o ministro busca sinalizar que está atento às críticas que o novo ensino médio vem recebendo de alunos, professores e entidades, mas ao mesmo tempo quer aguardar as conclusões de um grupo de trabalho que foi criado no mês passado.
As pessoas que têm necessidades de cadeiras de rodas, próteses, aparelhos auditivos para ter qualidade de vida, agora vão contar com uma linha especial de financiamento da Caixa Econômica Federal. Os contratos vão ser liberados nas próximas semanas. A instituição anunciou o lançamento de uma linha de crédito para esse público ainda este mês, com empréstimos que vão variar entre R$ 5.000 a R$ 30.000 para compra, manutenção e reparo de produtos e serviços de tecnologia assistiva. As parcelas poderão ser pagas em até 60 meses, ou seja, 5 anos. Quem tiver interesse, basta pedir o crédito diretamente nas agências do banco. Coordenada pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, a linha de crédito terá juros mais baratos que os do mercado, com subsídio do governo federal, e taxas de 6% ao ano para quem ganha até 5 salários mínimos e 7,5% ao ano para quem ganha de 5 a 10 salários mínimos. Além dos equipamentos tradicionais para pessoas com deficiência, a linha de crédito pode financiar a adaptação de imóveis e até de veículos para esse perfil, que também poderá financiar a manutenção, a revisão e o reparo de produtos. 6 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha que trocava etiquetas de malas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo, para enviar drogas para o exterior. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Jaqueline Fonseca. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação para combater o tráfico internacional de drogas. Os investigadores identificaram uma quadrilha que trocava etiquetas de malas de passageiros com destino ao exterior. Segundo a investigação, pelo menos 40 quilos de cocaína foram enviadas para a Alemanha usando essa estratégia. No mês passado, 2 passageiras que embarcaram em Goiânia foram presas em Frankfurt com drogas na bagagem. As malas foram despachadas na capital de Goiás, mas foram trocadas em Guarulhos, onde essas brasileiras tinham escala. Segundo a Polícia Federal, essas passageiras ainda estão presas na Alemanha e, em tese, não têm qualquer relação com o crime. 6 pessoas que trabalham em uma empresa terceirizada no aeroporto de Guarulhos foram presas nesta terça-feira, suspeitas de integrar essa quadrilha de tráfico internacional de drogas. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E os preços dos imóveis subiram em média quase 6% em um ano. O dado é do Fipzap, índice que acompanha os preços de imóveis residenciais e comerciais, também com abrangência nacional. A repórter Maria Clara Leite traz agora as informações para a gente. A alta exata foi de 5,66% nos 12 meses encerrados em março, com aumentos registrados em 49 das 50 cidades pesquisadas pelo índice Fipzap. Os maiores aumentos foram verificados em Goiânia, com quase 18% de alta, seguida de Campo Grande, Maceió, Florianópolis e Curitiba. Todas com elevações acima da inflação acumulada no mesmo período. Entre as 16 capitais que integram o índice, só 4 registraram um aumento menor que a inflação: Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, que mesmo assim ainda tem um dos preços de venda mais caros do país. Só que a capital paulista não está no topo do ranking, está em 3º lugar. Antes dela, vem Itapema, em Santa Catarina, com 1 metro quadrado custando aí em torno de R$11.000. Em primeiro lugar está Balneário Camboriú, também em Santa Catarina, com 1 metro quadrado chegando aí a quase R$12.000. E antes do intervalo, falamos sobre a previsão do tempo para essa quarta-feira. A região Nordeste entra em alerta por conta das chuvas dos últimos dias. Na região Norte, a previsão é que elas venham com força, inclusive no Acre. Mais de 40 mil pessoas já foram afetadas pelos temporais, tanto em Rio Branco quanto no interior do estado. Além disso, uma alta pressão que vem do Sudeste tem empurrado o ar úmido do mar para as outras regiões. O resultado disso é um bloco de nuvem com chuva acumulada. Mas no centro-oeste, sul e sudeste, algumas áreas vão ficar aí com tempo firme durante todo o dia. Vamos agora ver como fica o tempo em algumas regiões aqui do país. Começamos por Rio Branco, no Acre. A previsão é de calor e chuva rápida durante o dia e a noite. A máxima pode chegar aos 30 graus.
No sul do país não fica diferente. Em Florianópolis, Santa Catarina, o dia será de calor com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima prevista é de 28 graus. Para finalizar, vamos juntos falar aqui de São Paulo. Vamos dar uma olhada em como está o céu aqui na região central. Olha só, está bastante nublado. O dia começou friozinho hoje, mas a expectativa é que ele será, sim, um dia de calor e não tem previsão de chuva. A máxima chega também aos 28 graus. E veja a seguir, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declara inocente e nega as 34 acusações pelas quais pode ser condenado a 136 anos de prisão. E você vai conhecer o menor quarto de hotel aqui do Brasil. Ele tem apenas 3 metros quadrados e fica em São Paulo. É já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo. Agora 8 horas, 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. Depois da pandemia, o país da América Latina e do Caribe que melhor se recuperou desse período foi o Brasil. O diagnóstico é do Banco Mundial, que mostrou que o país foi o único que continuou crescendo. O Banco Mundial elogiou a gestão da pobreza do Brasil durante a pandemia. Já convertendo o valor de dólar para real, pela cotação atual, a proporção de pessoas na América Latina com menos de R$ 34,85 por dia era de 29,7% em 2019. Subiu para 34,4% em 2020, no primeiro ano da pandemia. Depois caiu para 31,4% em 2021 e para 31% em 2022. Mas quando o Brasil é incluído, esses percentuais são menores de 2019 até o ano passado. Os dados de vulnerabilidade social, que abrangem aqueles que recebem de R$ 34,85 a R$ 71,22 por dia, também são melhores na América Latina quando contabilizados os números do Brasil. Em 2022, a estimativa do Banco Mundial indica que havia 31,5% de pessoas nesta situação na América Latina e Caribe. Ao excluir o Brasil, a proporção sobe para 32,9%. Segundo o Banco Mundial, a taxa de pobreza na região aumentou, com aproximadamente 19 milhões de pessoas entrando na situação de grave vulnerabilidade econômica e social. De acordo com o relatório, é um retrocesso de 7 anos ou mais nos ganhos anteriores e afirma que o apoio do governo federal impediu que muitas pessoas cruzassem o limite da pobreza. Com a ajuda do Congresso, o ex-presidente Jair Bolsonaro viabilizou o pagamento do auxílio emergencial para os mais vulneráveis à pandemia. O país não apenas evitou que as famílias caíssem na pobreza, mas também retirou muitas pessoas desta situação em 2020. E no destaque internacional, o ex-presidente americano Donald Trump criticou nesta terça-feira a decisão do tribunal sobre o seu indiciamento. Durante um discurso para os seus apoiadores na Flórida, Trump disse que a decisão representava um insulto para o país. Vamos conferir. Foram as primeiras declarações públicas após comparecer, horas antes, a um tribunal de Nova York. O republicano criticou seu indiciamento por um caso de pagamentos para encobrir vários escândalos pessoais. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer na América. Nunca pensei que pudesse acontecer. O único crime que cometi foi defender destemidamente nossa nação daqueles que procuram destruí-la. Desde o início, os democratas espionaram minha campanha. Lembram disso? Eles me atacaram com investigações fraudulentas. O magnata classificou seu indiciamento como um insulto ao país. O ex-presidente dos Estados Unidos foi indiciado com 34 acusações criminais de falsificação de registros contábeis decorrentes de 3 casos de suborno antes das eleições. Trump se declarou inocente das acusações criminais. O magnata poderá sentar no banco dos réus a partir de janeiro de 2024 e se tornar o primeiro ex-presidente americano a enfrentar um julgamento criminal.
E tem novidade para os observadores do céu. A chamada superlua rosa ficará visível nesta quinta-feira em todo o Brasil. De acordo com a Agência Espacial Americana, durante essa madrugada, a lua cheia terá uma aparência mais brilhante e aparentará ser bem maior do que estamos acostumados a ver. O fenômeno acontece porque o nosso satélite natural está alcançando um dos pontos mais próximos da Terra em sua órbita, chegando a parecer até 30% maior. Apesar de se chamar superlua rosa, durante a sua aparição, a Lua não apresenta nenhuma mudança de cor. Esse nome foi dado por povos nativos americanos porque as rosas desabrocham por lá, principalmente nessa época do ano. Ficou curioso para acompanhar o fenômeno? Então não perca, fique atento, porque aqui no Brasil a superlua rosa ficará visível por volta das 4h30 da manhã dessa quinta-feira. E o menor quarto de hotel do Brasil está aqui em São Paulo. Ele tem 3 metros quadrados, mas os proprietários garantem que se ele perde em tamanho, ganha em preço e também em localização. A reportagem é da Maria Clara Leite. Um quarto espaçoso ou funcional? O que você busca em uma estadia? Bem, em uma cidade como São Paulo, muitos visitantes têm se preocupado cada vez menos com o espaço. Isso é o que diz o sócio proprietário do primeiro hostel com quartos cápsulas do Brasil, inaugurado no final do ano passado. A gente tem em torno de 30 cápsulas hoje entre individuais e de casal, tá? Desde novembro até o mês de março, nós já vendemos mais de 800 hospedagens, que é um número muito significativo. Hoje a gente chega numa margem de ocupação 20% a mais do que a média hoteleira da cidade de São Paulo. É que uma das prioridades aqui é a localização do hotel, situado no coração de São Paulo, bem pertinho de vários comércios, restaurantes e de 2 estações do metrô. É que ele fica a apenas 650 metros da Avenida Paulista. A ideia dos sócios brasileiros surgiu após uma viagem ao Japão, onde esse formato de hotel é bem comum, mas com quartos ainda menores, um em cima do outro. Por isso, aqui, eles tiveram que adaptar. Essa questão do pé direito, ela faz muito sentido na cápsula. Aquele modelozinho, cápsula, que o pessoal fala que parece um túmulozinho, não faz sentido aqui no Brasil, não é muito aceito. E esse que a gente tem aqui realmente é um sucesso justamente por conta da adequação ao nosso tipo de mercado. O quarto cápsula brasileiro tem 3 metros de comprimento por 1 de largura. São apenas 2 curtos passos, da porta até a cama box, o único móvel dentro do ambiente e onde são guardadas as malas dos visitantes. Fora isso, há só o ar-condicionado e a janela redonda de apenas 30 centímetros de diâmetro. A gente pesquisou bastante densidade de colchão, tipo de ar-condicionado que seria adequado, iluminação que fosse confortável para o hóspede. Então, houve uma pesquisa de mercado para entender o que a gente colocaria dentro da cápsula que faria sentido para o hóspede ter uma boa estadia. Além dos quartos individuais, também há opções para casais, um pouco maiores, mas no mesmo formato, com espaço apenas para uma cama de casal. No pequeno corredor, com quartos separados por paredes de aproximadamente 30 centímetros, estão as pias para uso dos hóspedes. No mesmo local, vestiários masculino e feminino compartilhados. Sempre limpinho. A nossa equipe de limpeza aqui, quase 24 horas ali, trabalha duro para deixar isso bem arrumadinho para os nossos hóspedes. E quem se hospeda aqui também tem acesso a essa área de convivência, com sala e jardim. Entre as opções de hospedagem da região, segundo Guilherme, essa é bem mais em conta. Uma diária sai a partir de R$ 79. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!